Pessoal, boa noite. Então, são 8h53. Hoje já vai ser a segunda parte da nossa aula de Segundo Reinado. Na aula passada, eu tinha parado na parte da política externa. Eu tinha falado da economia, da ascensão de Dom Pedro II ao trono, da sua coroação. E agora nós vamos dar continuidade com a parte da política externa. A política externa do Brasil no Segundo Reinado, ela acaba revelando um certo imperialismo do Brasil na América do Sul, certo? O Brasil tem algumas vitórias e algumas dessas vitórias elas vão contribuir para o declínio da monarquia ao longo do século XIX. Então, algumas questões se destacaram durante o segundo reinado, certo? O Brasil tinha interesses para garantir o acesso ao direito de navegação pelo Rio da Prata e ter acesso ao Mato Grosso do Sul, principalmente os fazendeiros aqui da região do Rio Grande do Sul, impedir os avanços de vaqueiros uruguaios sobre o Rio Grande do Sul e impedir a anexação do Uruguai pela Argentina, já remontando aquela questão cisplatina lá de Dom Pedro I ainda. Então, esses eventos aqui, guerra contra Uribe, guerra contra as Rosas, guerra contra a Aguirre, nunca vi nada assim muito aprofundado, nem questões sobre isso. O grande destaque aqui no segundo reinado de questão de conflito Brasil com outro país é a Guerra do Paraguai, porque sem dúvida foi um conflito duradouro. O Brasil ele pode até ter saído, ele venceu a guerra, mas depois ele perdeu bastante com isso. A Guerra do Paraguai, ela teve motivações políticas, teve motivações econômicas e teve também interesses ingleses aí por trás disso. Só antes de começar a Guerra do Paraguai, a gente vê que a Guerra do Paraguai ela começa em 1864, tá? Antes disso, o Brasil, no ano de 1863, passa por uma questão chamada Questão Christie. Questão Christie, o que foi que aconteceu nessa Questão Christie? Só para fazer uma conexão aqui com a Guerra do Paraguai, para ver como tinha um certo interesse da Inglaterra com a Guerra do Paraguai. Um navio inglês, ele afundou na costa ali do Rio Grande do Sul e, logicamente, como acontece até hoje em dia, o pessoal foi buscar a mercadoria que tinha tombado do navio. Igual o caminhão dessas fábricas, quando vira, o pessoal vai buscar a mercadoria. E aconteceu nessa época também. A Inglaterra queria uma indenização, o Brasil não pagou, e gerou já um certo desconforto diplomático até aí. Alguns anos depois, um grupo de marinheiros estão no Rio de Janeiro, marinheiros ingleses, eles saem para beber e começam a fazer arruaça à noite. Eles são presos e o embaixador inglês fica extremamente ofendido com essa prisão desses marinheiros. Ele queria que eles fossem levados para ser julgados na Inglaterra. O Brasil não aceita. Então, depois desse episódio, a Inglaterra rompe relações diplomáticas com o Brasil durante um certo tempo. Isso é levado para a arbitragem internacional, essa questão dessa prisão, de quem é que estava certo ou quem é que estava errado. Não existia a ONU nesse tempo para mediar esses conflitos. E quem foi o árbitro foi o rei da Bélgica. O rei da Bélgica, ele deu parecer favorável ao Brasil na questão Christie. Mesmo assim, a Inglaterra não aceitou que o Brasil estava certo e continuou com as relações diplomáticas rompidas com o Brasil. Aí até o ano de 1864. Acontece que no ano de 1864, o Brasil eclode a Guerra do Paraguai. E em 1864, um ano depois de o rei da Bélgica já ter dito que o Brasil estava certo na questão, já ter tido tempo para a Inglaterra retomar as relações diplomáticas, coincidentemente, é no ano que inicia-se a Guerra do Paraguai que a Inglaterra retoma suas relações diplomáticas com o Brasil. Então vamos lá. Essa tríplice aliança
essa Guerra do Paraguai foi encabeçada por uma tríplice aliança. Tudo começa quando o ditador Solano Lopes, do Paraguai, invade o território do Mato Grosso e da Argentina para anexar o Paraguai. Ele que tinha um desejo de anexação, de aumento, de expansão do território do Paraguai, porque o Paraguai era uma república, não escravidão, a maioria da população alfabetizada, e durante essa ditadura do Solano Lopes estava tendo um desenvolvimento industrial muito grande. Então eles precisavam de matéria-prima, precisavam de espaço também para implementar mais ainda essas indústrias e aumentar a industrialização. Então, é nesse contexto que o Paraguai invade Mato Grosso e Argentina. Então, o Brasil entra nessa guerra para expulsar essas tropas paraguaias e, junto com ele, forma-se uma tríplice aliança composta por Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Tá? Então, as causas dessa guerra foram o desenvolvimento paraguaio, por trás alimentando essa guerra, tinham os interesses ingleses na região, porque, como eu falei, dentre as nações da América do Sul, o Paraguai, ele destoava completamente das demais. O Brasil, apesar de ser um império, ser uma monarquia, ter um território maior, ter uma economia mais forte, mas o Brasil ainda era muito agrícola e uma agricultura voltada para a exportação. Já o Paraguai, ele tinha uma produção industrial. Imagine só se o Paraguai se firmasse como uma potência industrial regional na América do Sul, isso seria perda de mercado consumidor para a Inglaterra. Então, não era interessante para a Inglaterra ter na América do Sul um país do porte do Paraguai, com essa industrialização espontânea e querendo aí invadir, anexar território para extrair matéria-prima e expandir sua indústria também. Então, acaba que a Inglaterra não se envolve diretamente, compondo aqui essa aliança desses países que vão guerrear na Guerra do Paraguai, mas nos bastidores ela apoia essa disputa devido a essa questão da industrialização do Paraguai. Também tem a disputa regional por terras e Rio da Prata, porque o Paraguai queria um acesso direto ao mar através do Rio da Prata, passando por dentro da Argentina e do território do Uruguai. Vamos só mostrar aqui o mapa para vocês. Vejam só, aqui está o Paraguai. Então, para o Paraguai, o Paraguai não tem litoral, não tem acesso ao mar, tá? Então, tinha que ir para o porto do Brasil ou passar por dentro do território da Argentina. Então, nessa parte aqui, vejam aqui no mapa que ele quer anexar o território da Argentina, é aqui ó, o Rio da Prata. Então, eles queriam justamente anexar esse território aqui para poder esse daqui ser Paraguai e ter um escoamento dos produtos dele diretamente para o Oceano Atlântico. Imagina aí a Inglaterra sabendo de uma informação dessa, perdão, o Paraguai guerreando para poder ter uma nação já industrializada e guerreando para poder ter acesso ao Oceano Atlântico para escoar os seus produtos industriais. No Paraguai chega saindo longe demais. Então, vejam só, o Paraguai queria ter um acesso ao mar, ao oceano. Semelhante a, vamos lembrar aí da Inglaterra, naquele estopim da Segunda Guerra Mundial, que ela invade o território da Polônia, porque ele queria chamar aquele chamado corredor polonês, que era justamente uma saída para o mar, para ter uma saída para o mar. Então, nessa época aqui, já bem antes, uma coisa parecida aconteceu com o Paraguai. Queria uma saída para o mar. Então, vamos voltar aqui. E as disputas por terras e Rio da Prata, como eu já havia falado aqui, mostrei no mapa. As consequências dessa guerra do Paraguai foi o Paraguai destruído, o Paraguai ele foi trucidado, foi liquidado, o Brasil ele tinha um arsenal bélico mais poderoso, liquidou o Paraguai, ainda apoiado pela Inglaterra,
Então, o Paraguai foi destruído. Alguns livros de história até falam que 80% da população masculina do Paraguai morreu nessa guerra. Mas o Brasil terminou endividado, porque uma guerra se gasta dinheiro, e, além da dívida pública aumentada por conta da guerra, tem o desgaste e o fortalecimento do exército. Imagine só, perdão, o fortalecimento do exército, somente. O Brasil está endividado e está com o exército fortalecido. Grande parte, essa guerra serviu como uma campanha muito boa para o Brasil, que nem quando se ganhava uma Copa, o Brasil ganhou a Guerra do Paraguai. Então, o Brasil vencendo essa guerra do Paraguai, na época, foi um motivo muito grande de ufanismo nacional, igual hoje em dia é quando o país está na época da Copa, quando se vence uma Copa. Então, quando o Brasil saiu vitorioso da guerra do Paraguai, foi semelhante. Mas só que quem, em parte, saiu fortalecido com essa vitória na guerra do Paraguai? Ora, quem estava lutando, quem estava lá nas trincheiras, quem estava nas frentes de batalha. E quem era que estava? O exército. Então, vejam só, já começa daqui, ó, em 1870, quando termina a Guerra do Paraguai, o Império ainda está no seu auge, o Brasil está no seu auge de desenvolvimento econômico, de exportação agrícola e vencendo guerra na América do Sul. O Brasil se impondo, fazendo seu imperialismo, mas à custa de quem? À custa do exército. E mais na frente, essa popularidade do exército, ela vai cobrar a sua parte aqui nesse endividamento. Então, a partir desse momento é que já começa o declínio e queda da monarquia. Vejam só, aqui apoiado nesse tripé. Ora, a monarquia se apoiava na Igreja Católica, no Exército e nos latifundiários escravistas. Tá? Vamos relembrar aqui e começar pelo Exército. O Exército estava fortalecido, saiu com popularidade elevada e os generais, os oficiais, são os principais beneficiados com isso. Vamos lembrar aí que sempre nessas guerras, por exemplo, o exemplo, eu sempre gosto de usar a Segunda Guerra Mundial porque tem muitos exemplos ilustrativos, mas vejam só, por exemplo, o general Eisenhower, ele se elegeu presidente dos Estados Unidos, o Charles de Gaulle se elegeu presidente da França. Então, para vocês verem a influência que, quando termina uma guerra, a popularidade que o exército sai. Então, o exército do Brasil saiu muito popular da Guerra do Paraguai. Então, acabou que uma dessas bases da monarquia, ela saiu muito fortalecida. Então, imagine só, se eu fortaleço muito uma base dessa daqui, no momento que ela quebra, no momento que ela rompe, ela vai desestruturar toda a estrutura. Então, esse exército muito fortalecido aqui, se num dado momento ele decide romper com a monarquia perde aí uma de suas bases. Agora vamos lembrar de mais uma coisa, é a questão econômica. E na aula passada, quando eu falei da economia do segundo reinado, eu falei que a produção de café ela tinha duas vertentes, a do Oeste Paulista e a do Vale do Paraíba. A do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, ela ainda era muito atrelada à mão de obra escrava e a uma produção assim muito arcaica que não usava técnicas tão produtivas. Já a plantação de café no Oeste Paulista, ela já tinha um caráter mais inovador, já usava técnicas agrícolas mais aperfeiçoadas, já buscava aí a mão de obra livre imigrante e uma parte desses recursos, desses excedentes da produção de café, eles eram investidos em melhorias de infraestrutura, principalmente na implantação de ferrovias para poder conectar o interior de São Paulo até o Porto de Santos. Então, havendo esse fortalecimento dessa elite do Paulista, perdão, os fazendeiros do Vale do Paraíba, eles ficam para trás, tanto economicamente, quanto produtivamente, quanto
como é que eu posso dizer? Na força trabalhista. Então, os fazendeiros do Oeste Paulista acabam produzindo um café mais barato, mais fácil de exportar. Por quê? Porque eles estão investindo aqueles lucros em infraestrutura, construindo ferrovias para levar o café até o Porto de Santos. Então, um café que não vai no lombo de mula, que não vai em lombo de escravo, ele vai chegar muito mais rápido no porto. Chegando mais rápido no porto, é menos tempo com frete que se é gasto. Frete, olha, eu estou viajando, mas com transporte, né? De modo que o café do Oeste Paulista ele se torna mais competitivo. Então, esse café já se tornando mais competitivo já gera um certo revanche dos fazendeiros do Vale do Paraíba, lá no Rio de Janeiro, e que dependiam fortemente da mão de obra escravos. Então, a partir do momento que esses latifundiários, os escravagistas, eles são enfraquecidos, então se apoiam fortemente na mão de obra escrava, se acaba uma mão de obra escrava, eles vão se enfraquecer, e eles se enfraquecendo, rompe mais uma base de apoio à monarquia. Resta aqui a Igreja Católica. A Igreja Católica aí, no entrelaçamento com o Estado, a religião oficial do Estado, desde a Constituição de 1824, a Igreja Católica, a religião católica, é a religião oficial do Estado. Então, seguindo aqui a aula, outra coisa também é que o Paraguai, vamos relembrar, era uma república. Então, imagine só, eles passaram 6 anos guerreando no território paraguaio, eles tiveram muito contato também com ideais republicanos. Eles não passaram o tempo todo só em frente de batalha, só guerreando. Eles vão conversar com a população local, eles conversam, conhecem ideias de intelectuais locais. Então, eles têm contato com ideais republicanos. O Paraguai também não tinha mais escravidão. Então, eles têm contato também com mão de obra livre. E uma das coisas, dos artifícios encontrados para aumentar o número de combatentes no Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai era levar escravo para lá, prometendo alforria. Quando chegasse aqui, estava livre. Agora imagine só esses escravos indo para o Paraguai, indo guerrear lá. Quando chega aqui, se depara com um cenário totalmente diferente. Ora, lá no Paraguai, mesmo ele indo para guerrear, não tinha escravidão. Ele conheceu um país sem escravidão. Ele chega aqui e volta para um país com escravidão. E mesmo que ele fosse liberto, tinha seus parentes. Voltar a encontrar a irmã, a mãe sendo açoitada, era realmente impactante. Então vejam só, essa guerra ela serviu para levar o pessoal lá para o Paraguai, tanto para conhecer ideais republicanos quanto abolicionistas. Então, o exército ele se fortalece tanto nesse sentido, tanto de ideais republicanos quanto de ideais abolicionistas. E é aí que ganha cada vez mais força o movimento abolicionista. O movimento republicano, nesse momento, ele não está com tanta força ainda, mas ele já tem as primeiras ideias. O movimento abolicionista é que realmente ganha força aqui. Por quê? Porque esses combatentes, eles veem que lá no Paraguai não havia escravidão. Então, esse movimento abolicionista se fortalecendo e propiciando um momento para a abolição da escravatura, a qualquer momento que acabar a escravidão, essa base de apoio dos latifundiários escravistas, ela está correndo um sério risco. De modo que esse exército se fortalecendo, no momento que ele quiser se retirar, só sobra aqui a Igreja Católica. E a gente vai ver que vai surgir aqui um contratempo que vai comprometer essa relação e vai desabar tudo. Então, a partir de 1870, esse movimento republicano, ele começa a ter aí, a lançar as suas bases. Não tanta força no começo, mas ele vai ganhando força. Em 1873 já é fundado o Partido Republicano Paulista. Ora, os fazendeiros do Vale do Paraíba já não tinham tanta afeição assim com, com os ideais escravagistas, com a monarquia. Imagine só agora
surgindo gente com ideal republicano, eles vão procurar se aliar a esses membros do exército com esses ideais republicanos. E é aí que é fundado o Partido Republicano Paulista. Este partido aí é apoiado por fazendeiros de café do Oeste Paulista. Então, é a partir daí que esse movimento republicano ele começa a se estruturar. Mas só que o movimento, o contexto nacional, ele ainda não está propício o suficiente. Por quê? Porque ainda não acabou a escravidão e o Império ainda conta com o apoio do catolicismo, da Igreja Católica. Os partidos republicanos estaduais iam se disseminar pelo Brasil no final do Império. Agora vejam só. Após 1888, boa parte dos ex-senhores de escravos voltou-se contra a monarquia e aliaram-se às fileiras republicanas, como mesmo um revanche mesmo, questão de raiva. Outra questão foi a questão religiosa. A gente viu que a Igreja Católica, a partir da Constituição, desde o Brasil Colônia, ela já tinha uma influência muito grande. Apesar de não ser uma influência oficial, mas um dos propósitos aí dos colonizadores, quando eles chegaram aqui no Brasil, era salvar essas almas. Então, o catolicismo já está arraigado na história do Brasil aí desde a colônia. A partir de 1824, na Constituição de 1824, essa religião católica apostólica romana, ela é oficializada como a religião oficial do Brasil. E os membros da Igreja Católica são equiparados a funcionários públicos. E o padroado, no qual o imperador nomeava os bispos da Igreja. E outra coisa que havia também era o chamado beneplácito. O que era o beneplácito? Era que as bulas da Igreja Católica, decididas lá no Vaticano, lá em Roma, elas só teriam validade no Brasil após o imperador decretar que elas se cumprissem, né? Chegava uma bula do Papa, as bulas são aquelas, como é que eu posso dizer, aqueles textos, aquelas meditações em matéria de fé, de religião, que o Papa faz lá em Roma para poder servir como orientação para os fiéis no mundo todo. Mas essas meditações em matéria de fé, feitas pelo Papa lá em Roma, elas só teriam validade no Brasil após o imperador decretar que aquilo se cumprisse. Isto era o beneplácito. Era o fato de essas leis, essas bulas em matéria de fé só valerem no Brasil após o decreto imperial dizendo que aquilo se cumprisse. Tá? Até então, desde 1824, existe uma relação muito pacífica com a igreja. O imperador, ele praticamente mandava tudo se cumprir, ele dava o seu aval para todas as meditações do Papa em matéria de fé. Só que existia um porém. Em 1864, houve uma proibição do Papa, o Papa fez uma bula proibindo que membros do clero participassem da maçonaria. Ora, no Brasil, uma das coisas que mais tinham era padres ligados à maçonaria. Às vezes até bispos, mas não era o caso desses bispos aí que a gente vai ver aqui mais na frente, que eles vão se rebelar contra o imperador. Mas padres, tinham muitos padres maçons ligados à maçonaria. E outra coisa, o próprio imperador, Dom Pedro II, era maçom. Então, no momento que essa bula chega ao Brasil, proibindo que católicos se associem a sociedades secretas, não somente a maçonaria, mas qualquer sociedade secreta, o imperador, sendo maçom, ele vai e proíbe aquilo, ele veta aquilo, ele não dá o seu cumpra-se para aquilo, não dá o seu beneplácito. E é aí que gera um conflito. O bispo de Olinda e o bispo de Belém, eles decidem acatar a ordem do Papa, independente de o imperador decretar que aquilo se cumpra ou não. Para eles, o que valia era o que o Papa dizia lá em Roma.
E acontece que eles preferiram desobedecer o imperador e ainda expulsaram da diocese deles os párocos ligados a essa maçonaria. Então, o imperador ele resolveu processar esses bispos por indisciplina e conduzir aí um processo judicial que acabou culminando com a prisão. Alguns livros eles colocam que o imperador mandou prender. O imperador não mandou prender porque o imperador não tinha autoridade para isso. Mas ele decidiu abrir um processo para processar esses bispos, que acabou com a prisão deles. Tá? Deu na mesma coisa? Eles foram presos? Foram. Mas essa é uma incorreção, é melhor usar uma precisão vocabular. O imperador não mandou prender. Ele processou e terminou com a prisão dos bispos. Mas, enfim, o final foi o mesmo, eles foram presos. Existe um desgaste fortemente aí do imperador com eles. O imperador, no final das contas, resolve dar o perdão deles, mas só que o imperador sai fortemente desgastado dessa relação. Mostrou-se aí que, no final das contas, quem prevaleceu aí do seu prestígio foi a Igreja Católica. E o imperador, voltando atrás, ele reconhece tanto que ele tinha errado, quanto ele se compromete com a igreja, quanto ele já gera um desgaste com aquela base de apoio tão importante para a manutenção da monarquia. Ora, uma das coisas que sustenta a monarquia é o chamado direito divino. Então, vou só aprofundar aqui, terminar aqui. Então, os bispos Dom Vidal e o Dom Antônio Macedo, de Olinda e de Belém, eles acabam sendo presos por isso. Então, tem toda aquela comoção. Gente, imagine só, hoje em dia ainda tem uma comoção muito grande. Qualquer coisa que se atente contra um religioso. Imagine naquela época que mais de 90%, quase 100% da população era católica. Então, teve gente revoltada contra o imperador, prender uns homens santos desses. Teve gente fazendo vigília em frente ao presídio. E eles acabaram sendo soltos, o imperador beijando a mão deles e pedindo perdão. E o imperador saiu desgastado, saiu mais fraco dessa disputa. Então, a questão militar. Só voltando aqui, a questão militar, do fortalecimento do exército na Guerra do Paraguai e também a questão militar, tanto a difusão dos ideais republicanos quanto dos ideais abolicionistas. Os ideais republicanos, mais nos militares de alta patente, nos oficiais. E o movimento abolicionista nos baixos patentes, nos chamados praças. Por quê? Porque eles eram compostos principalmente por gente de classe média, baixa e até mesmo ex-escravos que tinham ido guerrear a Guerra do Paraguai com a promessa de terem a sua alforria. Então, os oficiais passam a defender abertamente aí muitos posições contrárias à monarquia, se postando ao lado de ideias abolicionistas e republicanas. E também tendo aí essa influência aí do positivismo, um movimento francês. Aqui já vai para as questões, tá? Mas eu vou só voltar aqui para a questão escravista, vou me aprofundar na questão escravista. Então, na questão do escravismo, o movimento abolicionista vinha ganhando força e também uma dos principais produtores de café. Ora, vamos aqui para a questão da escravidão. Vamos relembrar aqui do panorama do Brasil como é que está. O Nordeste não está lá mais essas coisas de produção de açúcar, nem necessitando de tanto escravo nos engenhos para poder produzir açúcar. Já está começando a surgir as usinas para produzir açúcar. No interior do Nordeste, é desenvolvida a pecuária. A pecuária precisa de pouca mão de obra, e a pouca mão de obra que precisa ainda é a mão de obra livre, como nós já vimos na aula de economia da colônia. Então, lá no Nordeste, já havia aí
Desde muito antes de tudo isso, a mão de obra escrava ela já não vinha sendo tão valorizada nem tão requisitada. Tanto é que em 1850, quando há a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico de escravos para dentro do Brasil, o Nordeste passa como é que eu posso dizer, importar, não exportar, passa a vender o seu excedente de escravos para os fazendeiros da região Sudeste, que ainda estavam necessitando de mão de obra escrava. Acontece que a maioria que absorveu foram os fazendeiros do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Os do Oeste Paulista inicialmente absorveram, mas só que depois eles começaram a implementar a mão de obra livre, a mão de obra imigrante. Então, basicamente, quem estava precisando ainda de mão de obra escrava era somente os fazendeiros do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Os do Oeste Paulista não estavam mais nem aí com relação a isso. E no Rio Grande do Sul, na região sul, também não tinha uma demanda tão grande de mão de obra escrava. Qual é a atividade principal? Qual era a principal atividade econômica na região sul? Também a pecuária, a criação de gado, e que não necessitava de tanta mão de obra, muito menos mão de obra escrava. Então, só restava ali aquela base frágil de apoio, mesmo apoio fiel à monarquia, os fazendeiros do Vale do Paraíba. Então, com esse movimento abolicionista, ele tanto ganha força por essas pressões da Inglaterra, quanto pelo fato de que a mão de obra escrava ela não está mais sendo tão necessária. Então, às vezes, antes de a gente começar a pensar nessas leis, que elas foram um ato de bondade da princesa Isabel ou da família real, vamos lembrar que a escravidão ela já não estava mais sendo tão requisitada como mão de obra, tá? Então, já essas leis, muitas delas era praticamente como chutar uma porta podre. Então, essas leis, muitas delas úteis, por exemplo, a lei dos sexagenários, que dava alforria para escravos com mais de 60 anos. Ora, dar uma alforria para um escravo com mais de 60 anos, ela estava beneficiando muito mais o proprietário do que o escravo em si. Primeiro, porque era difícil um escravo atingir essa idade. A média de idade, a expectativa de vida nessa época, durante o século XIX, era de pouco mais de 50 anos. Para a população geral. Imagine para um escravo que trabalhava do tanto de um escravo e com condições precárias de saúde e de alimentação, dificilmente um escravo atingia 60 anos. Dificilmente atingia 40. A vida útil média de um escravo era por volta dos seus 30 e poucos anos. Então, se houvesse um escravo de 60 anos, ele não estava mais trabalhando. Ele estava só dando trabalho para o seu senhor, tendo que alimentar. Então, essa lei dos sexagenários, ela beneficiou muito mais os senhores. Ora, ele dá alforria, se livra de um escravo que não está mais servindo como mão de obra na sua fazenda. Depois vem aquela chamada lei do ventre livre, que dizia que a partir da data daquela lei, todos os escravos, todos os filhos de escravos seriam livres, mas só que tinha umas ressalvas, e umas ressalvas aí bem, como é que eu posso dizer? Bem letra miúda mesmo. Nascia livre, mas pelo fato de nascer livre, tinha que pagar uma indenização ao proprietário da mãe como forma de retribuição ao prejuízo que ele teve. E a forma de pagar essa indenização era trabalhando até os 21 anos para o senhor, para o proprietário da mãe. Então, não adiantava de muita coisa. Aí depois, por último, já passando tudo isso, acontece a chamada Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, que realmente acabou com tudo, que aboliu a escravidão por completo e sem indenização aos proprietários de escravos. Ora, em 1888, só quem estava mesmo realmente usando escravo eram os fazendeiros do Vale do Paraíba. Então,
Os fazendeiros do Oeste Paulista, aquilo não tinha mais nenhum significado a escravidão. Ou se tivesse, seria pouco. Então, para eles não tinha um grande impacto econômico. Mas para os do Vale do Paraíba tinha um impacto econômico muito grande, porque o escravo era caro. Muitos desses escravos que eles tinham adquirido já estavam a um preço muito alto que eles passaram a adquirir. A partir do momento que se proíbe o tráfico para o Brasil com a Lei Eusébio de Queiroz e que começa o tráfico interprovincial, comprando escravo muito caro. Então, imagine só, de um dia para o outro, você perder aí metade do seu patrimônio que se tinha em escravos. Então, é a partir daí que esses fazendeiros eles começam a aderir também ao Partido Republicano, como uma forma realmente de revanche contra a monarquia. Então, a Igreja Católica, apesar de ela não ter um envolvimento direto com isso, mas também ela não apoia, ela não defende mais a partir daquele momento, daquele desgaste, daquela questão religiosa da prisão dos bispos de Olinda e de Belém. Os fazendeiros escravagistas revoltados com a perda dos seus escravos sem uma indenização aderem ao movimento republicano. E agora sobra quem? Sobra o exército. O exército com ideais republicanos e um exército fortalecido, com uma popularidade, eu posso dizer até elevada por conta da Guerra do Paraguai. Então, eles também chutaram aí uma porta podre, né? Porque havia um desgaste muito grande e não tinha quem defendesse. O povo não ia se envolver nisso, o pessoal não sabe nem o que estava acontecendo. E quem podia se envolver, quem podia defender, não ia defender, porque também estava magoado. Então, é aí que esse movimento republicano começa a ganhar força, a partir de maio de 1888, é aí que ele ganha força mesmo, que junta aí os revoltados, os indignados com a abolição da escravidão. Tanto é que pouco mais de um ano depois acontece o golpe republicano. E como é que acontece esse golpe republicano? Começa na madrugada do dia 14 para o dia 15 de novembro de 1889. Surge um boato no Rio de Janeiro de que o Visconde de Ouro Preto, até então o primeiro-ministro, tinha mandado prender Deodoro da Fonseca. Então, já tem um abaixo-assinado aí pedindo a demissão do Visconde de Ouro Preto e um determinado quartel no Rio de Janeiro resolve, naquela história, se colar, colou, fazer uma passeata pelo Rio de Janeiro, proclamando aí a República e nomeando Deodoro da Fonseca como presidente. Então, eles vai numa passeata aí, viva a República, viva a República. Dom Pedro II, já muito... Dom Pedro II era diabético, então muito frágil da sua saúde, já é também muito cansado. Estava até no seu sítio em Petrópolis, não estava no Rio de Janeiro, propriamente dito. Então, começa essa passeata aí, o pessoal nesse Viva a República, Dom Pedro II lá em Petrópolis, sem saber de nada. Então, esse movimento aí, ele acaba ganhando força. Não tendo quem defenda, não tendo quem se revolte, acaba que isso cola. E no dia 15 de novembro, ele já, vendo que isso ia dar certo, que o se colar colou, que colou, eles já redigem aí a ata de proclamação da República. Já 2 dias depois já tem o decreto de banimento da família imperial e Dom Pedro já se retira aí com a sua família, com o Conde de, com a princesa Isabel. Ah, e por que eles não lutaram? Porque eles não se revoltaram contra o exército. Como é que eles iam se revoltar contra o exército? Quem era que ia lutar? Qual era a força armada que ia lutar contra o exército? Outra coisa, Dom Pedro estava desgastado, cansado. Não tinha quem lutasse contra o exército. Não tinha uma igreja católica para poder defender aí ideologicamente. E outra coisa também era a questão da sucessão. Ora, quem era que ia suceder Dom Pedro II? Ele não tinha um herdeiro homem. O herdeiro, quem até já tinha assumido como princesa regente, a princesa Isabel. Mas só que ele não estava, como é que eu vou dizer, preparado para ter a princesa Isabel como
sucessora, porque o marido dela, o Condé, ele era altamente impopular, altamente odiado pela população do Rio de Janeiro. Então, acaba que eles ficam de mãos atadas e aceitam e vão embora aí em exílio para Paris. E é assim que acontece termina a monarquia, termina o segundo reinado e inicia o golpe republicano e a república, tá? Dessa coisa de se colar colou, não foi também uma coisa heróica, foi uma porta podre chutada em um momento que deu certo. Então, é isso. Na próxima aula a gente já vai para a aula de República da Espada, né? Já vou começar aí pouco tempo depois que terminou aí a proclamação da República, o golpe republicano de 1889, e os dois presidentes militares que compuseram aí a chamada República da Espada. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então é isso. Eu vou encerrando por aqui. E na próxima semana a gente já começa. Vocês preferem revisão, resolver questão na próxima aula, ou começar a aula de República das Espadas, da espada? Melhor começar a aula e depois fazer uma revisão. Tudo bem, Ellen. Eu começo a aula de República da Espada na próxima semana, é uma aula curta, porque são só 2 anos, dois presidentes, o Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana.